Olá, sejam muito bem-vindas ao 88. Aqui eu ajudo mulheres a curar seus bloqueios emocionais e prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu sou a Angel Miranda. Gente, tô um pouquinho rouca hoje, mas dá tudo certo. E o tema dessa live de hoje é sobre o perdão. E perdoe para prosperar. O que tem a ver, né? Essa questão do perdoar para prosperar. Eu escrevi até um roteiro aqui de várias coisas para esclarecer muita questão para vocês na parte do perdão, porque a falta do perdão, ele bloqueia e trava os nossos sonhos, os nossos objetivos, a nossa prosperidade, né? E eu tô usando inclusive essa palavra prosperidade agora por ser algo para realmente em todas as áreas da vida, não somente a parte da prosperidade financeira, mas a prosperidade no seu lar, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, né? O que é muito importante pra gente se realizar profissionalmente também, além só da parte financeira. E inclusive também a parte financeira, né, gente? Então vamos lá. Sobre o que eu quero dizer aqui do perdão. Quando você entende a energia que a falta de perdão, ela emite, tá? O que é a nossa energia? Bom, cada emoção que nós temos tem uma frequência, tem uma energia. Você consegue sentir isso, por exemplo, esse tipo de energia, como quando você fica com ansiedade. Então, quando você fica muito preocupada, muito tensa, com vários pensamentos negativos e você fica muito ansiosa, o que a ansiedade gera no seu corpo? Ela gera pra você o seu corpo acelerado, o coração às vezes acelerado, a mente, os pensamentos acelerados. Tudo isso é uma forma de energia também, você consegue sentir tudo isso. Além do hipotálamo liberar essa química nociva, que acontece tudo isso pro seu corpo, é uma forma de você entender essa energia, sabe? O seu corpo, ele manifesta isso. Você pode perceber que quando você tá tensa, essa tensão, o que é essa tensão? É o corpo tá sendo contraído, você fica tensa, sabe? Mentalmente e fisicamente também. Então você consegue sentir também essa energia. E essa tensão, ela vem de preocupação, de estresse, de angústia, de vários sentimentos ruins. Então, de acordo com a escala de Hawkins, nosso corpo ele emite uma energia, uma vibração, de acordo com cada sentimento e cada emoção que nós temos, tá? Então, é assim, isso emite essa energia para o universo. E o universo é uma criação de Deus. Então, estamos todos abaixo das leis universais, das leis de Deus, criadas por Ele, tá? Para quem ficar com dúvida, às vezes, de desconectar. Porque tem muitas pessoas que vão muito para esse lado da cocriação, da parte de ou lei da atração, ou cocriação, ou física quântica, mecânica quântica, e fica confusa em relação a onde Deus está em tudo isso. Deus está acima de tudo isso, tá? E todas as leis que existem são leis também criadas por Deus, assim como a lei da gravidade. Tá? Então, são várias leis universais. Então, essa questão da energia está também sobre a submissão dele, tá? Então, vamos lá. Quando você entende a energia do perdão, você entende o quão importante é. E eu falo que assim, você precisa perdoar, mesmo que for a coisa mais egoísta do mundo que você queira fazer. Então, você não perdoa pelo outro, sabe? E eu sei que muitas vezes a gente vê isso na igreja e a gente confunde. Eu preciso perdoar porque eu preciso ser boazinha, né? Aí eu tenho que ser boazinha porque o pastor ou que o padre falou lá na igreja que eu preciso perdoar. E esse perdão, ele não é simplesmente pelo outro. Esse perdão, ele é principalmente por você. Porque olha só, vamos lá. Quando você imagine um caso de alguém que você precisa perdoar ou alguma situação. Muitas vezes você chegou aqui nessa live agora, se for pelo Instagram ou se for pelo YouTube, realmente em busca de entender como você consegue perdoar. Mas muitas vezes você pode ter chegado aqui nessa live também sem pensar específico em alguém. Você chegou aqui, vou ver esse conteúdo, mas não tenho que perdoar ninguém. Não tô com ressentimento de ninguém. Tem muitas pessoas que chegam, às vezes até na terapia, que falam, eu precisava perdoar fulano, mas eu fui, por exemplo, na pregação
de tal dia e eu perdoei. Mas quando a gente vai a fundo na terapia, há muita mágoa, há muita tristeza, há muito ressentimento. E esses sentimentos ficam dentro de você, né? Então, se você chegou aqui, já sabe alguém que você tem que perdoar, ou alguma situação, ou até mesmo a si mesma. Então, às vezes, você tem que se perdoar pela forma que você agiu em algum momento do passado. Sabe? Que pode ter sido lá na sua adolescência, pode ter sido na semana passada, ou um grande prejuízo que você teve, por exemplo, por alguma atitude que você teve. Prejuízo emocional, de relacionamento, ou até mesmo financeiro, tá? Então pensa na pessoa, pensa na situação. Quando você pensa na pessoa ou na situação, o que você sente? Normalmente você vai sentir tristeza, angústia, raiva, às vezes pode sentir arrependimento, remorso, vários sentimentos negativos. Percebe que não tem nenhum deles que é neutro? Indiferença, muitas vezes a gente não sente isso. É muitos sentimentos negativos que estão acumulados junto com essa falta de perdão. E quando eu sinto a mágoa, a tristeza, a raiva, vamos pegar esses três, mágoa, tristeza e raiva. Eu tô sentindo aqui, então é como se eu sentisse no meu coração essa raiva, né? Às vezes tem gente que sente, vem na garganta ou vem na cabeça, né? Mas vamos supor que vem aqui esses sentimentos. Eu tô sentindo raiva de fulano, raiva do João. Eu tô morrendo de ódio do João, de raiva, eu tô magoada com ele, eu tô triste com o João porque ele fez tal coisa. O João tá lá na casa dele, bonitinho, tá lá naquele outro ponto. E você tá aqui. Os sentimentos que estão aqui dentro de você. E esses sentimentos que eles estão aqui em você, parece que você manda pro João, mas na verdade ele tá aqui, ó. É como se ele voltasse, ele ficasse no seu campo. É como se tivesse uma bolha dentro de você que não sai dessa bolha. O sentimento que você tem não sai dessa bolha. Quando você sente, vai voltando pra você. Tudo que você emite de emoção volta mais do mesmo pra você. Pode ter um exemplo de quando você sente muito amor e muita gratidão e muita alegria. Normalmente, quando você sente isso, volta mais situações do mesmo para você. Mais situações que te proporcionem mais amor, mais alegria, mais harmonia e mais bem-estar. Então, a gente sempre vai atraindo mais do mesmo. Então, quando você sente todas essas energias, todas essas emoções, né? Vamos colocar emoções. Todas essas emoções negativas, você emana isso e volta mais do mesmo pra você, tá? Então, quando a gente pensa no perdão, o perdão, ele vibra, por exemplo, a 350 Hz. Uma vibração igual a da aceitação, que é uma vibração já muito boa, uma vibração agradável, uma vibração de bem-estar. Então isso não depende do outro ali, sabe? E muitas vezes algumas pessoas confundem, pensando assim, mas fulano não merece o meu perdão. Mas não é justo que eu perdoe fulano. Não é justo que eu perdoe tal situação que aconteceu. Não é justo, sabe? E aí a gente pensa nessa questão da justiça, sabe? E não vale a pena eu perdoar fulano ou ciclano, mas não é pelo outro. É algo que você merece. Você merece os sentimentos bons. A pessoa já pisou na bola com você e você ainda vai ficar com esses sentimentos remoendo. Agora, nesse momento, ok, a outra pessoa pode ter feito algo que você se sentiu magoada. Ok, beleza. Pode ser como, por exemplo, até uma traição. A pessoa já fez isso com você e você ainda vai ficar com esses sentimentos ou remoendo tudo isso. Então, isso te faz muito mal, sabe? Por exemplo, cada emoção que nós sentimos, tristeza, raiva, angústia, o nosso hipotálamo, né? Ele sente, ele sabe essa emoção e libera uma química pro nosso corpo. Essa química pode ser positiva, como hormônios de bem-estar, ou pode ser uma química nociva que gere alguma doença pra você, sabe? Então, por exemplo, você pode... tem várias pessoas que têm várias doenças graves. Se você for pesquisar cada doença, a base emocional, segundo a medicina germânica, é a mesma coisa. Então, várias mulheres que às vezes têm câncer, por exemplo, tem questão genética? Sim, tem questão genética, mas a maioria delas não é genética. A maioria delas são várias emoções, ressentimentos, muita mágoa, muita coisa que foi guardando durante a vida. E isso pode gerar um câncer, isso pode gerar várias outras doenças, sabe? Que pode levar a pessoa até a morte.
com essa doença grave. Isso de ressentimentos, de mágoas que foi guardado dentro de você. Além de que, então voltando aqui para a prosperidade, isso bloqueia a sua prosperidade. Por quê? A prosperidade são coisas boas que você quer para sua vida, né? Prosperar em todas as áreas. Então vamos supor que você queira prosperar no seu negócio, que o seu negócio vá bem, que você tenha muitas clientes, que você tenha um retorno financeiro incrível, que você seja reconhecida na sua cidade ou na sua região, ou se você trabalha através do marketing digital, também do digital, que você seja reconhecida por um maior número de pessoas. Então, para você atrair isso, que é uma energia boa para você, você precisa estar vibrando essa energia boa. Então, eu não sei se vocês já ouviram aquela frase: eu preciso ser para ter. Eu preciso ser, eu preciso me sentir um sucesso, eu preciso me sentir amor para ter mais amor, eu preciso me sentir prosperidade para ter mais prosperidade, sabe? Então, é até como uma frase que e tem até na Bíblia, né? Assim na terra como no céu. Então tem que ser, eu preciso ser aqui agora para vir para mim aquilo, sabe? E se eu sou rancor, se eu sou mágoa, eu vou atrair só mais situações do mesmo pra minha vida. Tem 2 exemplos que eu quero dar aqui pra vocês, dessa questão de perdoar, que faz muita diferença na sua vida. 2 casos, né? Um caso é meu próprio e o outro é de uma pessoa que me procurou para atendimento. Faz muito tempo. Não vou contar detalhes, nada do tipo da pessoa, mas é uma pessoa que me procurou, que ela gostaria de perdoar uma pessoa. E ela falou assim: eu sei que essa falta de perdão tá me corroendo por dentro. E eu não consigo sair desses sentimentos negativos que eu estou. Então eu preciso perdoar a pessoa. Eu falei, nossa, ela realmente tá procurando uma terapia pra perdoar a pessoa. Deve ser alguém próximo da vida dela, ou algo do tipo, né? E aí, ela me contando a história. Essa pessoa que ela precisava perdoar era uma pessoa que tinha assassinado uma amiga dela. E ela não tinha nem proximidade com essa pessoa. Na verdade, ela nem via mais essa pessoa. Ela estava em outro local, em outra cidade. Mas mesmo assim, ela sabia que aquele perdão precisava vir dela. Não era nada relacionado com a outra pessoa. Ela sabia que dentro dela ela precisava perdoar. E, gente, vamos combinar. Isso é uma coisa, assim, extrema, né? De perdão que precisa vir. E é muito mais além, vamos supor, de que uma traição, que tirou a vida de outra pessoa. Mas ela sabia que isso era importante pra ela, pra evolução dela e pra emanação dela, das emoções, da energia, da vibração dela. E aí a gente fez a terapia e tudo mais, e ela estava em busca realmente disso. E ela conseguiu avançar muito nesse processo de perdão, até o ponto de, tipo, não estar lembrando mais daquela situação, não estar lembrando mais daquela pessoa. Ok. Mas o que me chamou muita atenção é ela saber e entender disso, sabe? É que precisava ter o perdão para que a vida dela fosse pra frente, para que a vida dela prosperasse. E um outro caso de perdão aqui, que eu queria dar um exemplo pra vocês, que é do meu próprio caso. Tá? E esse caso de perdão não é em relação a outra pessoa. Já dei exemplos de casos de outras pessoas também. Só que o perdão, ele não é fácil. Não é fácil porque não é racional. E parece que não faz sentido eu perdoar. Não faz sentido, muitas vezes, acontecer essa libertação, sabe? Porque o que é a libertação? O que é essa libertação? Parece que não faz sentido, não se conecta comigo, né? Muitas vezes. Ah, mas não é justo perdoar. Ah, a Angel tá falando isso, mas na verdade não é justo eu ter esse perdão. E eu tava fazendo uma sessão para outras questões e a gente sabe que numa sessão de terapia, né? Então eu estava sendo atendida naquele momento por uma outra terapeuta. E a gente sabe que no meio de uma sessão a gente pode ir para vários caminhos, para várias memórias de infância, de adolescência ou memórias mais recentes também. O que precisa ser curado vai ser curado ali. E aí, eu tava nessa sessão, e aí eu tive um pensamento, uma lembrança, e aí o que eu tinha dentro de mim é que eu não me perdoava. Olha só, hoje em dia eu sou terapeuta, mas antigamente eu não me perdoava por não ter encontrado alguma solução para ter ajudado meu pai no momento difícil da vida dele, na questão de doença, na questão de saúde da vida dele. Então, meu pai, ele faleceu quando eu tinha 19 anos, então já vai fazer 13 anos agora, 12, acho que fiz 12 anos agora. Então,
Ele faleceu quando eu tinha lá 19 anos. E eu me culpava, mas eu não sabia, isso não era racional. Mas eu tinha dentro de mim que eu deveria ter feito algo. Eu deveria ter buscado algum tratamento, alguma terapia alternativa. E isso veio muito à tona quando eu comecei a trabalhar como terapeuta. Porque eu sabia o poder da terapia, o quanto que isso influenciava na saúde das pessoas e o que cada emoção causa. Então eu sabia mais ou menos o que tinha acontecido ali para ter ocasionado aquela doença específica do meu pai. E eu sabia que se tivesse lá atrás tomado um outro caminho, ele podia ter se curado daquilo e não ter vindo a morrer daquilo no caso, sabe? Só que aí pensa comigo. Quando a gente volta nessa questão que a gente precisa se perdoar, é porque nós estamos vivendo ressentimentos lá do passado de coisas que não vão voltar mais. São coisas que aconteceram da melhor maneira que poderiam acontecer. Coisas que aconteceram porque tinham que acontecer. E a gente não sabe dos planos de Deus, a gente não sabe dos planos superiores, sabe? E a gente precisa respeitar esse processo. Então, quando a gente olha para o passado, quando a gente precisa se perdoar, a gente tem que olhar e pensar assim: aquela época, eu sabia o que eu sei hoje? Não. Então, naquela época, eu fiz o melhor que eu podia. Eu fiz o melhor que eu podia naquela situação. Fiz o melhor que eu podia naquela época. Então, aí nesse momento, quando eu entendo isso, eu vou começando a ter esse perdão me aceitando. Então, por isso que assim, o perdão, ele tá ali vibrando igual a aceitação, que é 350 Hz. Então, eu aceito a situação vivida, eu aceito aquilo que passou, eu aceito ter vivenciado aquilo. E aí você vai pra parte de agradeço. Eu agradeço por ter sido forte, por passar por aquilo, sabe? Eu agradeço por ter tido isso. Desculpa, gente. Eu agradeço por ter tido essa missão e cumprido essa missão ali que eu precisava, sabe? Que fazia parte da minha história. E eu fui forte o suficiente para aquilo. Se aquilo aconteceu comigo, é porque sim, eu posso superar. É porque sim, eu consigo também, sabe? Então, essa parte do perdão, ela é muito importante não só para o outro, mas também para si mesma, para você. Para você não ficar remoendo pensamentos negativos, ficar remoendo situações do passado que aconteceram e que te prejudicaram e às vezes você deixou de fazer alguma coisa. Você precisava ter feito algo, mas você não fez. E muitas vezes esse perdão, a falta desse perdão, ele também acontece por conta de que você talvez não saiba lá atrás como você deveria ter agido. Mas você sabe que não foi certo. Você sabe que foi errado aquela decisão que você tomou. Mas você nem sabe como agir até mesmo agora. E tá tudo bem. Se você passou por aquilo naquele momento, é porque você precisava passar naquele momento. E não mais agora. Sabe? E aí isso vai fazendo mais sentido pra você. Então, quando você perdoa, você começa a elevar a sua vibração. Você começa a subir essa vibração das emoções e começa a chegar mais perto ainda das emoções boas, que é a alegria, a harmonia, bem-estar. Inclusive, eu deixei a escala de Hawkins aqui do ladinho. O perdão, ele vai vibrar ali na harmonia pra você, sabe? Então você vai estar em harmonia, mais felicidade e mais paz. Então você tem que perdoar não pelo outro. Você pode perdoar por puro egoísmo pra você, que vai fazer bem pra todo mundo, claro. O outro vai ser beneficiado, o outro vai ser indiferente, porque ele vai colher o que ele plantou. Mas você não precisa colher esses sentimentos que você tá cultivando dentro de você. O outro plantou aquilo ali, e você tá cultivando esses sentimentos. Você ficou pra você, falou, dá aqui pra mim que isso tudo é meu. Ah, você fez isso comigo? Então tá bom, agora eu vou cuidar desses sentimentos aqui, vou alimentar eles. Vou alimentar a tristeza, vou alimentar a raiva. O outro vai colher os frutos do que ele plantou? Vai, mas deixa ele por conta dele. Quando você perdoa, você liberta você do outro. Você liberta você desses pensamentos aqui. Muitas vezes o outro nem tá pensando em você, o outro nem lembra. Muitas vezes o outro nem lembra o que fez com você. Às vezes ele nem sabe que ele te magoou. Às vezes pro outro foi indiferente, sabe? Isso acontece muito até em caso de traição, que é algo mais sério também, né?
mas o outro nem lembra, tá tudo bem pra ele. E você fica aqui remoendo esses sentimentos. Então não vale a pena, não é lógico, racionalmente não faz sentido você pensar que tudo que você emana pro universo vai voltar mais do mesmo. Então se você emana raiva, tristeza, angústia, ódio, vai voltar mais do mesmo pra você. Então você precisa limpar tudo isso aqui pra você começar a vibrar e se conectar com a prosperidade, com o amor, com a abundância, com a felicidade e com todas as coisas boas pra você. Então sai dessa craquelagem de sentimentos ruins que você tá vibrando e atraindo mais do mesmo. Limpando tudo isso, você vai pra essa parte de se conectar realmente com as coisas boas e com a abundância na sua vida, tá? A gente vai fazer EFT também aqui hoje, que é a prática pra gente ter esse perdão, tá? Muitas vezes é muito difícil você identificar como perdoar, identificar até as situações que você precisa perdoar e o porquê você precisa perdoar, porque às vezes a gente precisa sempre de um porquê, né? Tem que ter um porquê dentro de nós. Então, mesmo que eu já dei todas aqui essas dicas pra vocês, talvez você precise de mais. Então, com o EFT, você consegue ir limpando tudo isso. Eu já dei exemplos aqui de outras vezes que eu queria perdoar uma pessoa, mas eu não achava justo perdoar ela. E eu não, pra que eu vou perdoar essa pessoa? Hoje em dia eu não consigo nem lembrar pra falar tantos sentimentos pra vocês, porque como teve bastante cura nessa parte, não consigo me conectar tanto com esse emocional. Mas eu lembro que, eu não queria perdoar a pessoa, porque ela tinha feito algo pra mim que magoou muito. Eu não conseguia perdoar. E através da EFT, eu fui conseguindo ressignificar isso. E um bom tempo, eu fazia vários treinamentos de desenvolvimento pessoal, onde falava de perdão, e eu sempre travava nessa aula do perdão. Eu sempre travava nessa parte de perdão, porque eu sabia que eu precisava perdoar aquela pessoa e eu não estava conseguindo. Tá? Então, isso não é muito racional, é algo realmente emocional. Se fosse racional, a gente já perdoaria direto aquela pessoa, né? Porque não faz sentido. Mas é algo emocional que a gente precisa resolver, tá? Então, deixa eu só ver se tem mais alguma dica aqui que eu preciso passar. Tá, então como a gente consegue, né, ressignificar essa questão do perdão? Tem várias estratégias, tem várias técnicas que várias pessoas, vários terapeutas, eles aplicam, tá? Comigo, vou ser sincera pra vocês, até hoje foi somente a EFT que funcionou, tá? Porque já teve várias estratégias e técnicas, tinha técnicas de espelho, tinha técnica de visualização, de distanciar a pessoa, sabe? De você quebrar mentalmente, assim, visualmente, o espelho que refletia a imagem da pessoa e aquela situação. Nada funcionava pra mim. Parece que só aumentava a minha raiva e só aumentava o ódio que eu tinha por aquela situação. Então não era pela pessoa em si, era pelo fato, algo que ela tinha feito naquele momento, sabe? Então todas as outras técnicas que eu já tinha usado pra perdão, pra mim não tinha funcionado, tá? Mas essa da EFT realmente é a que mais funciona pra mim, pra todas as áreas. Eu acho que a gente vai tendo afinidade com mais alguma técnica, não para que seja só boa pro outro, mas principalmente para nós também, e a gente vai ajudando a melhorar também a vida do outro através dessas, né, que a gente se identifica. Então, por isso que a gente vai fazer a EFT. Deixa eu ver aqui mais alguma dica. Tá. Tá. Às vezes, você pode sentir também culpa, tá, por algo. E a culpa e o arrependimento, ele não deixa você olhar pra frente. Então, assim, sua vida, os seus sonhos estão aqui. As suas metas, seus objetivos estão todos aqui. Mas tem algo como uma âncora te prendendo aqui pra trás, sabe? Puxando você pra você olhar. Então, tudo que você vai materializar e vai cocriar é o que você está olhando. Então, eu estou olhando pro meu futuro, pros meus sonhos, pras coisas que eu quero, ou estou olhando aqui pra trás para as coisas que eu não desejo, como por exemplo as coisas que me trazem arrependimento e que me fazem sentir culpa. Então eu preciso tirar essa memória que está ancorada aqui, ressignificá-la para eu conseguir olhar para frente. No meu caso com o meu pai, o que eu sentia era culpa. Eu sentia culpa por não ter conseguido uma técnica diferente, não ter conseguido algo diferente pra conseguir curar ele. Inclusive, essa questão era como se não tivesse dado tempo. A sensação que eu tinha era como se não tivesse dado tempo. Porque assim, logo na semana
Ele tava um pouco doente em casa e eu lembro que eu fui procurar, primeira vez que eu fui em uma casa de oração, na verdade, sendo bem aberta pra vocês, eu fui num centro espírita, porque diziam ali que tinha uma cura espiritual. E eu fui lá conhecer, meu pai não sabia de nada daquilo, eu fui lá conhecer. Isso foi numa segunda-feira, eu fui conhecer esse lugar porque eu falei, não, eu preciso ajudar o meu pai de alguma maneira, eu vou ver se isso realmente é real, se acontece pra trazer essa cura pro meu pai. Quando foi na terça-feira, isso na segunda noite, em outra cidade, quando foi na terça-feira, o meu pai ficou mais doente e foi pro hospital. Só que eu nunca achava que meu pai ia vir a morrer. Ele sempre tinha alguns picos, né, que ele ficava mais doente, ia pro hospital e depois voltava. Ele tinha 42 anos quando ele faleceu, então era muito novo, né? Eu tenho 32, 10 anos a mais do que eu só. Então, eu tava em busca realmente de uma qualidade de vida melhor pra ele, né? Não evitar a morte, sabe? Pra mim nunca passava isso na minha cabeça. Quando foi na terça-feira ele foi internado, depois na quarta ou na quinta-feira, logo em seguida ali, ele já faleceu. Foi uma coisa muito rápida, muito, muito, muito rápida. Então, eu tava buscando essa cura pra ele. Nem lembro o que aconteceu no dia, não lembro se eu gostei do lugar, se eu não gostei. Na segunda-feira à noite que eu fui, eu só lembro que eu tinha ido. E eu tenho na minha memória que quando eu fui fazer a terapia, eu lembrava disso. Eu falava pra terapeuta, né? Não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo. E aí eu ficava com essa culpa, sabe? Que eu deveria ter feito mais, eu deveria ter buscado ajuda antes, eu deveria ter encontrado, por exemplo, essa técnica como terapeuta antes pra salvar a vida dele. E é como se a vida dele dependesse de mim. E não é isso. Cada um tem o seu caminho, né? Eu não sou a salvadora de nada, mas isso não é racional. É claro que se outra pessoa escuta essa história de fora, vai falar assim, não, mas lógico, ele tinha a história dele, não tinha como você interferir, você não é Deus pra comandar as coisas e tudo mais, né? Alguém de fora. Mas o que importa é o que tá no nosso emocional. O que tá aqui dentro de mim? Essa culpa que eu sinto, esse arrependimento, esse ressentimento, sabe? Ou até mesmo essa questão que nem eu falei das emoções. Eu já falei aqui pra vocês tudo que as emoções negativas traz pra sua vida, que pode gerar doenças no seu corpo, que pode levar você até a morte, que traz ressentimentos e bloqueia a tua prosperidade. Então por que você vai ter esses ressentimentos? Porque isso não é racional, porque isso é emocional. Então a gente precisa sentir no nosso emocional esse perdão. Essa cura desse perdão, ela tem que vir de dentro do nosso emocional também, sabe? E não do racional. Então, a nossa mente consciente, ela é como se fosse o racional ali, que é 5%. A mente inconsciente são as memórias emocionais. Você guarda tudo de emoção ali, que é 95%. Então, aonde a gente tem que curar pra gente prosperar em todas as áreas? O emocional. A gente precisa curar todas as memórias que estão ali no inconsciente, que estão ali internas dentro de nós, para que a nossa vida se abra, sabe? Prospere e você consiga ter sucesso em todas as áreas que você deseja, tá? Então, a gente vai fazer EFT para esse perdão, tá? O que é a EFT? Então, para quem tá chegando aqui agora, quem tá vendo esse vídeo pode ser a primeira vez, EFT é uma técnica de acupuntura sem agulhas, onde através de alguns pontos dos meridianos, tá? Somente através das pontas dos dedos a gente vai tocando e vai tendo a liberação emocional. Então, tudo que eu for fazendo aqui, vocês vão repetindo aí comigo e vão falando as mesmas palavras também. Essas palavras que eu vou falar aqui, como é numa live, então uma live terapêutica. Nessa live são palavras gerais. Você vai se identificando com o que eu vou falando. Se tiver alguma palavra que eu falar que não faz sentido pra você, você pode trocar essa palavra. Mas de início, eu sugiro que você repita todas as palavras. Por quê? Pode ter alguma delas que você racionalmente não se identificou, mas emocionalmente tem alguma coisa falando ali com você, tá? Então, a gente vai fazer a técnica da EFT para perdão relacionado a outra pessoa e também para perdão relacionado a nós mesmos, tá? A culpa, a arrependimento e tudo isso que envolve o que nós fizemos ou deixamos de fazer lá no passado. Muitas vezes a maior culpa que nós temos é de algo que a gente não fez e não de algo que a gente fez. Tá? Mas pode ser que tenha feito algo que você pensa, nossa, eu deveria ter feito diferente, sabe? Então,
você vai se conectando e adaptando essas palavras que eu for falando aí pra sua realidade hoje, tá? Então, vamos lá. Você pode perceber no começo da sessão, ou até durante a sessão, que pode ter alguns efeitos no seu corpo, como por exemplo, você bocejar muito. Não se preocupa, tá liberando energia. Tem gente que arrota, tem gente que soluça, tem gente que solta pum, tá? Então vocês não se preocupem não. Se estiverem aí agora, o que estiver liberando de emoção, bocejando muito, alguma coisa do tipo, não se preocupa que é a emoção sendo liberada nesse momento, tá? E pode ser que você sinta até um alívio depois, mesmo uma molezinha no corpo. Não se preocupa, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Gente, eu vou dar uma fechadinha na janela ali, porque tá entrando muito sol na cortina. Só um minutinho. Então, bora lá para nossa sessão de EFT. E olha, você pode avançar, por exemplo, toda vez que você precisar, quando eu deixo na capa, eu deixo aqui no Instagram EFT. Então, você pode vir avançar esse conteúdo e vir direto para EFT. E você faz a aplicação da EFT aqui junto comigo, independente de qual motivo, tá? Você pode fazer tanto pro perdão ou me acompanhar aqui em outra situação também, tá bom? Agora, eu quero que você faça o seguinte. Pega caneta e papel aí. E você vai anotar quem é a pessoa que você precisa perdoar ou qual a situação que você precisa perdoar, tá? Se for uma situação, você coloca a situação que aconteceu na casa da minha mãe com um bolo de fubá, por exemplo. Coloca alguma coisa que você lembre daquela cena. Coloca aí do lado, só anota e deixa aí guardadinho pra você, tá? Perceba nessa situação quais os sentimentos e emoções que você tem. Eu vou falar a maioria aqui que vai provavelmente encaixar com a situação, mas você pode colocar alguma outra. Como, por exemplo, talvez você tenha se sentido humilhada, tenha se sentido abandonada, rejeitada, ignorada, tá? Então, se tiver alguma palavra aqui ou não fala aqui, você pode inserir se tem algum sentimento que você colocou aí. E eu sei que isso aqui é cutucar a ferida, tá? Mas às vezes a gente precisa. Tem feridas abertas aí que você tá abafando e elas não estão sendo curadas. Então a gente precisa abrir, sabe? Tirar esse band-aid aí que tá abafando essa ferida para que ela seque e ela cicatrize, tá? Aí dentro de você. Então a gente precisa tirar isso pra fora pra curar isso que precisa ser curado, tá bom? Então, vamos lá. Começando, esfrega suas mãos, respira fundo. Gente, pra quem tá chegando agora, a gente vai fazer a EFT, que é a acupuntura sem agulhas, tá? Pra perdão de alguma situação, ou de alguém, ou até mesmo de si mesma, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a gente vai começar aqui pelo ponto do karatê. Você vai só dando esses leves toques aqui na mão, tá? E vai repetindo comigo. Mesmo que eu sinta essa raiva, eu me amo e eu me aceito. Profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse ódio, eu me amo e eu me aceito. Profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa mágoa, eu me amo e eu me aceito. Profunda e completamente. Quando eu lembro dessa situação, eu fico inconformada. Sinto raiva, indignação, tristeza, Eu não entendo por que isso aconteceu. Não entendo por que essa pessoa fez isso comigo. Não entendo. Parece que não faz sentido. Quando eu lembro, eu sinto raiva. Tristeza. Mágoa. Eu achei que essa pessoa gostasse tanto de mim. Parecia que ela gostava de mim.
Então por que ela fez isso comigo? Raiva. Raiva. Angústia. Angústia. Tristeza. Tristeza. Mágoa. E eu fiquei muito decepcionada com essa pessoa. Decepção. Eu fiquei confusa. Não entendi por que isso aconteceu. Olhando para trás, eu não sei por que isso aconteceu. Não sei como isso foi acontecer. Tristeza. 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 E olhando para trás, eu nem sei como isso poderia ser diferente. Não sei como poderia ser diferente. Mas eu sei que isso me magoou. Mágoa. 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 Tristeza. 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 Raiva. Raiva. Por que essa pessoa fez isso comigo? Por muito tempo, essa situação atrapalhou a minha vida. Prejudicou a minha vida. Porque toda vez que eu lembro disso, eu sinto essa indignação, essa raiva, essa tristeza. Por que eu tinha que passar por isso? Eu não precisava passar por isso. Será que eu precisava passar por isso? Por que eu tive que passar por isso? Raiva. Raiva. Tristeza. Tristeza. Raiva. Angústia. 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 Para um pouquinho, respira. Quem tá ao vivo aqui comigo, me diz qual o sentimento que mais tá falando forte, assim, pra você. Está fazendo sentido? Se tem alguma palavra que tá, assim, ressoando mais pra você. Gente, essas rodadas, a gente vai fazer mais duas, tá? Mas é bom a gente ir sentindo, tipo, respira, para, pensa. Às vezes, assim, dá um branco. Às vezes a gente para pra olhar, nossa, mas o que aconteceu mesmo? Onde eu tava? O que eu tava sentindo? Às vezes a gente esquece. Por quê? Vai ressignificando, vai perdendo sentido pra você. Às vezes até a palavra raiva, você nem lembra mais o que significa raiva, sabe? Então é normal, tá tranquilo, tá bom? Ai, Lucas, alívio. Ai, que bom, Lucas. Faz sentido sim, beleza. Ó, vamos para mais uma rodada. E agora, eu vou inserir aqui também junto... Não, vamos lá. Mesmo que eu sinta essa mágoa dessa pessoa, eu me amo e eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ofendida por essa pessoa, eu me amo e eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa decepção e essa tristeza, eu me amo e eu me aceito profunda e completamente. Eu não quero mais sentir isso. Mas toda vez que eu lembro da pessoa ou lembro da situação, eu sinto essa mágoa. Eu sinto até um medo de que se repita na minha vida.
sinto essa tristeza, essa falta de respeito, essa indignação, que me dá até uma sensação em tal parte do meu corpo. Aí você vê se tá sentindo alguma coisa, dor de cabeça, na garganta, no peito. Essa sensação vem em tal parte do meu corpo. Eu me sinto ofendida, sinto que a pessoa invadiu meu espaço. Ela não deveria ter feito isso comigo. Por que será que ela fez isso comigo? Será que tinha algum motivo? Algum sentido? Por que será que eu tinha que passar por isso? Será que eu tinha que aprender alguma coisa com isso? Mágoa, tristeza, decepção, raiva. E eu sinto até um arrepio e um nojo dessa pessoa. Aí você pode colocar o sentimento que você sente aí. Raiva, angústia, indignação,